aqui tem farmácia popular. E isso em todo o Brasil. Consulte a lista dos remédios disponíveis nas farmácias da rede. Procure essa marca. É o dinheiro do seu imposto retornando para a sua saúde. São dias melhores para você e para todos os brasileiros. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Crie seu rebanho para o mundo. O Brasil está investindo para manter o país livre da febre aftosa. Vacine seu gado e valorize a produção brasileira no exterior. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todo ano, milhares de crianças são vítimas de afogamentos no mar, em rios, em piscinas e, acredite, até em baldes. Saiba como prevenir este e outros acidentes. Conheça a ONG Criança Segura. A tuberculose é antiga, mas não é passado. Apesar de ter tratamento e cura, milhares de pessoas adoecem e morrem todo ano no Brasil. O principal motivo é não reconhecer que a tuberculose ainda existe. Ela pode atingir qualquer pessoa, especialmente aquelas com saúde enfraquecida. Uma pessoa com tuberculose pode transmiti-la para outra pela tosse, espirro e fala, principalmente em locais fechados e de grande aglomeração. Nas áreas mais pobres das grandes cidades, a sua identificação e combate são extremamente difíceis, seja pelas precárias condições de vida da população, seja pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final, mesmo que o doente se sinta melhor antes deste tempo. Interromper o tratamento pode ser fatal. Por isso, o doente precisa ter acesso ao serviço de saúde, ser orientado e receber o tratamento adequado. No Brasil, são 5.000 mortes por ano, um número inaceitável para uma doença que tem cura. Se você tem algum desses sintomas, você pode estar com tuberculose. Tosse, com ou sem catarro há mais de 3 semanas. Febre baixa, geralmente no final da tarde. Cansaço fácil. Falta de apetite. Perda de peso. Suor noturno. O Fundo Global, em parceria com o governo e a sociedade civil, estarão juntos na luta contra a tuberculose. Telefone para o Disque Saúde 0800 61 1997. A tuberculose tem cura. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós.
Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje pretende debater um assunto muito interessante e de interesse nacional. Vamos falar dos deveres da cidadania. Vamos lembrar daqueles tempos, os nossos tempos, em que se estudava a educação moral e cívica, o SPB. O respeito à Constituição era uma coisa quase sagrada. As autoridades eram respeitadas numa linha realmente exemplar. Isso são coisas do passado. Hoje nós temos aqui 3 convidados especiais. Um deles é o Dr. Pedro Eduardo Pompeu, professor universitário, ensina exatamente a cadeira de Direito Constitucional. Temos também o Dr. Germano Guimarães Rodrigues, que é promotor de justiça da 2ª Vara aqui de Juazeiro do Norte. E temos o Demontier Fernandes, que atua como jornalista, mas que também é bacharel em Direito. Nós vamos debater, juntamente com o Vasques Landim, por que essa degradação moral no país? Por que nem mesmo as grandes autoridades não estão mais acima de qualquer suspeita? Isso é um assunto interessante, é um assunto de alta responsabilidade, mas que merece, naturalmente, todo o carinho dos debatedores. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhores convidados, doutor Germano, doutor Paulo Eduardo, Demontier, que já é nosso companheiro aqui de todas as sextas-feiras. Luiz Carlos, certamente que isso é um tema que faz parte do dia da gente, do nosso dia a dia, até porque os valores hoje realmente estão invertidos e a gente fica preocupado como se educar essa nova geração que está vindo aí. Porque o que a gente observa diariamente no noticiário de televisão, de jornais, de rádio, são a sucessão de escândalos, de desmandos e de impunidade que avilta os valores da sociedade. A sociedade hoje já não acredita mais, já não acredita nas instituições públicas, nos homens públicos, nos poderes, enfim, está realmente desacreditada porque a impunidade graça. Nós assistimos aí praticamente todos os dias, no Brasil inteiro e aqui na nossa cidade também, Luiz Carlos, desmandos, corrupção que são denunciadas e infelizmente, quando se denuncia um, já fica esperando a próxima semana para vir outro caso de denúncia e a sociedade às vezes nos questiona e pergunta e diz abertamente, não vai dar em nada, vai ficar na impunidade. Então isso é ruim para os valores dessas novas gerações que estão vindo aí, como você falou inicialmente. Nós estamos vivendo outros tempos em que esses valores éticos, morais, está sendo levado a um plano secundário. Então nós vamos aproveitar a oportunidade, estar aqui com 2 agentes do judiciário, um promotor e um advogado, e um jornalista, que o jornalista é mestre em denunciar nas suas manchetes, principalmente aqui de Juazeiro, o Demontier, as irregularidades acometidas aí em todos os setores, no setor político, no trânsito, na violência, enfim. Nós vamos tentar aproveitar o máximo possível com a participação do nosso telespectador para a gente tirar proveito dessa nossa conversa aqui com os nossos convidados. O Tribuna Livre é um presente do Gigante das Tintas. Você já sabe que o Gigante das Tintas é a maior loja de tintas, o maior fornecedor de todas as marcas importantes do Brasil, desde as linhas mais sofisticadas até a chamada linha popular. O Gigante das Tintas tem matriz em Juazeiro, na rua São Pedro 1273, mas também conta com filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo, e em Juazeiro também já tem a sua filial exatamente na Avenida Castelo Branco 2938A. Bom, vamos começar exatamente. Doutor Pedro Eduardo, boa noite, seja bem-vindo.
rapidamente, mostre aí o seu mini currículo. A gente sabe que o senhor trabalha na Justiça Federal, mas também atua como professor de nível superior. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Aqui, felicidade de ter esse convite, poder participar de um programa tão interessante e cultural mesmo para a sociedade, todo o Cariri. E eu queria, já que me foi aberta a oportunidade, dizer que fui, de fato, trabalhei com esses aspectos mesmo no dia a dia, na qualidade de delegado de polícia, fui delegado de polícia nos estados da Bahia e do Piauí, e hoje eu trabalho na Justiça Federal aqui em Juazeiro do Norte. Analista de processos. Eu sou analista do Poder Judiciário Federal e eu sou conciliador do Juizado Especial Federal aqui na 17ª Vara Federal em Juazeiro do Norte e sou professor da Faculdade Paraíso do Ceará. Ok, e nós até agradecemos já antecipadamente a Faculdade Paraíso, que tem tido uma gentileza conosco, sempre que o programa precisa de um professor em determinada área, a sessão é feita da maneira mais gentil. Doutor Germano já é de casa, já esteve aqui neste programa, ele era promotor de justiça na cidade de Barbalha, agora está em Juazeiro, na 2ª Vara. Doutor, também pode resumir o seu currículo aí, outras atividades mais dentro da justiça. Boa noite, doutor. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas debatedores, deputado Vasques, professor. Em resumo, meu currículo atual é o seguinte: eu estou na 2ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Juazeiro do Norte, e nessa qualidade eu posso responder num caso de necessidade de falta ou vacância de alguma outra comarca. E assim eu estou em Missão Velha, que é a vossa terra. Isso, exatamente. Vasques, terra de alguns parentes meus que são ligados a ele por laço de parentesco e afinidade. Estou lá em Missão Velha, muito bem por sinal, graças a Deus o juiz é um homem muito íntegro, muito correto e bom de se trabalhar, doutor Ângelo Bianco Vettorazzi, e também estou exercendo funções aqui junto ao Juizado Especial de Violência Doméstica e contra a Mulher, no núcleo de tutela coletiva que ainda está em fase de implantação, e assim nós ficamos também trabalhando em processos isolados conforme a necessidade da Procuradoria-Geral de Justiça. Ok, o Demontier Fernandes já é conhecido naturalmente dos nossos telespectadores, portanto ele já começa dizendo qual é o seu sentimento, a que atribuir essa mudança radical no desrespeito à Constituição, essa, vamos dizer, desobediência cívica. Boa noite, Demontier. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasques. Boa noite, doutor Guimarães, doutor Pedro Eduardo e telespectadores. Eu vivo triste como cidadão, vivo triste como militante político, vivo triste como jornalista, porque como jornalista sou obrigado todo dia a relatar, a analisar e levar ao conhecimento da sociedade essa degradação moral que nós estamos vivendo. Juazeiro é um exemplo disso. E o que é mais triste é que a gente percebe que a sociedade ela evoluiu em determinados aspectos e evoluiu em outros aspectos. A gente pode ver que este modelo capitalista cruel, que nós somos obrigados a viver sob a tutela dele, ele está fazendo tudo isso. Tudo é resumido ao lucro, tudo é resumido ao dinheiro, e aí o cidadão se afasta de Deus, se afasta das instituições, se afasta da lei, se afasta da família, se afasta de tudo para poder servir ao dinheiro e ser servido pelo dinheiro. Eu acredito que nesse aspecto as igrejas têm um papel relevante a desempenhar, a escola tem um papel relevante a desempenhar, e nós aqui na nossa sociedade, hoje nós estamos dependendo mais do que nunca da Justiça e do Ministério Público para corrigir esses vícios terríveis que estão acontecendo na administração pública, principalmente aqui de Juazeiro do Norte. Olhe, eu cubro aquela Câmara de Vereadores há 18 anos, desde o dia em que comecei a fazer o jornal que eu sou editor. E ela vem se degradando moralmente nesses 18 anos, de tal forma que chegou a um ponto hoje que eu fico imaginando por que é que o Ministério Público não já coloca um promotor lá de plantão. Porque é um escândalo atrás do outro. Aí eu sei que o Ministério Público não pode fazer isso pelo seguinte: o Ministério Público depende do Estado, a Justiça depende do Estado. E o Estado, quem é o Estado? É esse mesmo ser que está gastando 250 milhões num aquário,
na beira da praia, tanto peixe do lado de lá e os peixinhos ali no aquário, 250 milhões, e a gente vê a toda hora a justiça dizer: nós temos um número de juízes insuficiente para poder aplicar a lei. O Ministério Público diz, você, Vasco, foi deputado, sabe disso. O doutor tem a lista aí das necessidades. O Ministério Público diz: nós estamos trabalhando. Está aqui, ele citou, o doutor Germano Guimarães citou aqui, respondendo por quatro outras, além daquela a que ele está lotado. Então, veja bem, uma sociedade... Defensor público. Pronto, nem se fala. Uma sociedade que endeusa o dinheiro, que joga na lata do lixo todos os valores éticos e valores morais, ela tem que sofrer na própria carne o que está sofrendo agora. É essa a tristeza que eu carrego dentro de mim. É verdade. Vasco, quer fazer uma colocação? Eu queria o Demontier falou aí, doutor Germano, que com relação a esses episódios deprimentes que têm acontecido na vida pública dos poderes de Juazeiro do Norte, seria necessário, e ele fez uma colocação assim, teórica, subjetiva, seria necessário um promotor de plantão. E a comunidade, a sociedade que está descrente, praticamente descrente de tudo, tem questionado: e cadê o Ministério Público? Porque ainda reside um fio tênue de esperança nessa instituição. Como é que o Ministério Público pode ser acionado, ou ele pode tomar própria iniciativa pelas denúncias de jornal, de rádio, enfim, ou ele tem que ser questionado, acionado para entrar em ação? A colocação dele é muito pertinente, e eu acredito que é uma grita geral da sociedade. A sociedade está com razão. A questão é que nós precisamos, a sociedade precisa de uma promotoria especializada na improbidade administrativa aqui no Cariri. O que é que nós temos? Temos uma promotoria única, que é a primeira promotoria de justiça auxiliar, cuja competência é a da improbidade administrativa, porém não foi provida. Ela está à espera do promotor titular. Enquanto isto não acontece, a competência fica repartida para a segunda promotoria civil de Juazeiro, cujo titular está sobrecarregadíssimo. É coordenadora a doutora Alessandra Magda Monteiro, e ela está sobrecarregada por N atribuições em virtude dessa carência de promotores. Em Fortaleza há uma certa vantagem na corrida contra os crimes de improbidade, porque lá nós temos a Procap, que inclusive agora está apurando aí esse escândalo gritante dos banheiros, né, dos kits de banheiro, fazendo um trabalho efetivo, ponta de lança. E em matéria de improbidade administrativa, todos nós sabemos que é um tipo de crime altamente especializado, onde você depende, para fazer uma apuração correta, de uma perícia contábil, de um analista contábil, de um analista de contas, de um analista de engenharia, de um arquiteto para saber se houve alguma alteração de projeto, enfim. Você precisa de uma equipe interprofissional. Infelizmente, nós ainda não temos aqui. Teremos, eu creio que teremos, que chegará à consciência das nossas autoridades superiores, que nós necessitamos disso. Mas em resposta final a isso que o senhor está me dizendo, diante dos eventos que estão acontecendo e se supõe estejam acontecendo na Câmara Municipal, a necessidade é de uma promotoria específica para isto, e que ela não tenha mais nenhuma atribuição, para que ele se ocupe focado, centralizado unicamente nesse tipo de crime. Vamos ao doutor Pedro Eduardo, que como professor, naturalmente, deve sentir no dia a dia, ao longo da sua carreira no magistério, essa transformação, né, doutor? Nem mesmo os alunos universitários de antigamente já não são iguais aos de hoje. Já mudou muita coisa, né? Olha, professor Luiz, eu queria dizer antes de mais nada que eu também estudei Educação Moral e Cívica, viu? E muito bem. O SPB também. E tem certas coisas, foi o restinho. Tem certas coisas que eram boas que não deveriam ter deixado, né? Apesar do período ditatorial militar não nos deixar boas lembranças, mas não precisava acabar com tudo. O que fosse bom podia ficar, né? Então o SPB, a meu ver, eu sou professor de Direito Constitucional, ele já dava uma certa noção, uma boa noção para o aluno do ensino médio, né? De direito, um verdadeiro pré-direito constitucional. O aluno, no meu tempo, eu acho que os
doutores também pegaram, o aluno ainda cantava o hino nacional no colégio, né? O hino da independência também. E na minha experiência mais recente, eu fui professor na Universidade Estadual do Piauí, também aqui na Faculdade Paraíba do Ceará, eu percebo no meio acadêmico, sobremaneira no direito, né, que o aluno ele ainda entra com aquele espírito idealista, aquele espírito de tentar mudar a realidade que ele já vê nos jornais, que é essa que a gente está tentando mudar. E o professor, eu acho que devo ter essa missão, não desencorajar, muito pelo contrário, a gente deve ter sempre, estimular aqueles que serão futuros promotores de justiça, juízes, né, operadores do direito de maneira geral, a não perderem aquele brilho no olhar, que é aquela vontade de combater realmente o crime, não é? De ter realmente. Mas nós percebemos também que com o passar do tempo, dentro da própria faculdade, aquele brilho inicial no aluno, no olhar dele, aquele idealismo até vai diminuindo quando ele vai caindo em si, perdendo um pouco a esperança. E acho que isso, me parece, impressão pessoal minha, que vai acontecendo ao longo de toda a carreira, quando vai envelhecendo e até mesmo entrando e começando a trabalhar como operador do direito, de forma que ele fica desestimulado já como um profissional. Lhe atrapalhando, mas aproveitando a oportunidade da sua fala, essa falta de brilho nos olhos, esse idealismo que vai desaparecendo no decorrer do tempo, não é em função dos maus exemplos dados pelas autoridades, pelos poderes e pelas instituições, não? Exatamente, eu concordo plenamente com o senhor. Eles percebem, vão amadurecendo, né, dentro do curso e também acompanhando a imprensa, o dia a dia, e vendo que não tem solução, muitos, como se diz, muitos casos que terminam realmente em pizza, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente tenta evitar, porque no momento que nós perdemos a esperança, aí sim não vai ter mais jeito. Porque o Brasil, o costume recorrente do Brasil está sendo esse. Por exemplo, o caso Palocci. Aí demitiu o ministro Palocci, acabou. Demitiu, acabou. Tá certo? Aqui mesmo em Juazeiro do Norte, está aprovado, o juiz mandou cancelar uma transação de terrenos feita aí entre o Poder Executivo, porque estava imoral. Aí acabou por aí, as instituições, o Ministério Público, e a punição? A Justiça, e a punição não vem, vai parar, demitiu, arquivou, enfim, e para por aí, doutor. Em Fortaleza tem um caso pior do que o daqui, Vasco, um terreno de 50 hectares do estado do Ceará, o terreno estava sendo loteado, e quando foram lá investigar, imaginando que fosse uma invasão assim, de sem terra, essas coisas, nada disso, eram ricaços, pessoas de posse que estavam se apossando indebitamente de um terreno do estado. Mas lá em Brasília aconteceu pior, está em tudo que é revista. Um amigo do senador Ginhagelo, do PTB, comprou um terreno da Conab por 25% do valor. Esse negócio possivelmente seja desfeito agora, porque a imprensa foi lá, denunciou e desmascarou esses maus exemplos, eles se disseminam numa velocidade. Parece que essa coisa de terreno aqui, Demontier... Não, ele comprou, foi caro. Manda ele vir aqui para o Juazeiro, que aqui ele consegue mais barato. Essa coisa de terreno aqui, me parece que já foi um aprendizado, porque já é recorrente. Vem de Brasília, Fortaleza, Juazeiro. Não tenha dúvida. Viu? Sobre a questão dos terrenos, os senhores têm toda razão em repudiar. Pelo que seja do meu conhecimento, existe uma ação popular que foi proposta por um vereador local. Essa ação foi recebida, o pedido de liminar foi deferido, no sentido de que a permuta fosse sustada. Num segundo momento, um outro magistrado revogou essa liminar e aí se deu seguimento à ação com esta liminar revogada e houve a permuta. Aonde começa tudo, a meu ver? Começa no Poder Legislativo. Nesse caso específico, tá certo? A permuta é autorizada através de uma proposta de lei, um projeto de lei que vai para a Câmara. Ele é o órgão político representativo da sociedade de acordo com a Constituição.
a coisa poderia ter sido saneada perfeitamente ali. Muito bem. Depois que passa do Poder Legislativo, o Poder Judiciário ele tem que ser provocado por causa de um princípio, chamado princípio da indisponibilidade, ou da disponibilidade, que é o contrário. Ou seja, o juiz ele pode receber qualquer lesão ou ameaça a direito, desde que seja provocado através do meio da ação. Isso aconteceu, porém um caminho tortuoso já estava sendo traçado. E para você desfazer determinados atos, entendeu? Implica a interferir na esfera de direito de outras pessoas que já entram como terceiros interessados no processo, e o meio de campo fica embolado. Fica um combinado assim meio de um time que não treina há um mês e bota todo mundo para jogar. Fica muito complicado. Quando entram os terceiros interessados, pessoas que eventualmente tenham alguma participação no lucro, ou uma intervenção de boa fé naquela transação, aí isso tudo já complica. Eu não posso afirmar para os senhores qual vai ser o resultado da ação, nem prospectar isso. Não sou eu o titular da ação, mas o que eu posso dizer aos senhores é que o Ministério Público já tem conhecimento disso. A doutora Alessandra já recebeu alguma documentação noticiando essas irregularidades, e eu creio que, sendo ela a pessoa séria que é, breve ela dará uma resposta à altura dessa situação. Situação semelhante eu já passei em Barbalha, e nós conseguimos reverter a doação irregular de um terreno. Por quê? Havia sido doado um terreno que era destinado a uma praça pública, e veja bem, cidadão juazeirense, há terrenos aqui em Juazeiro que no loteamento original, ou seja, no plano diretor do município, ele é destinado a um bem de uso comum do povo. Esse tipo de bem não pode, por lei, ser cedido para particulares, seja que título for, oneroso ou gratuito. Há uma certa ordem de bens que podem ser cedidos mediante um processo licitatório, e tem-se que comprovar que esta licitação vai trazer um benefício material concreto para o município a curto prazo, no prazo de 5 anos. Então, se esse procedimento não está sendo atendido, é inconstitucional a doação. Nós conseguimos lá em Barbalha reverter uma doação de um terreno através de uma ação civil pública, e a tese foi acatada, e essa daí. No estado de São Paulo, por exemplo, houve um caso, e aqui eu encerro essa parte, houve um caso emblemático, naquele bairro muito conhecido, muito valorizado de São Paulo, Brooklyn Paulista, uma comunidade religiosa, ela conseguiu da prefeitura um decreto que a autorizava a construir um templo religioso, me parece que muçulmano, uma grande mesquita, e foi-se descobrindo que aquele terreno estava destinado a uma área verde para o município. Os moradores do Brooklyn Paulista entraram com ação popular, e me parece que o MP entrou com ação civil pública também, reverteram o quadro, e a doação foi declarada inconstitucional. Então é isso. Doutor, eu ainda aproveitando aí, eu queria, porque o objetivo desse programa é discutir a cidade, formar massa crítica e, de certa forma, educar. Esse é o objetivo. E lá pode ter alguém dizendo, porque existe ainda na consciência da sociedade de que a justiça está acima do mal e do bem, e de que tem magistrados e funcionários que são intocáveis, semideuses, e isso afasta a sociedade do poder judiciário. Isso não tem contestação, é o que a gente sente conversando com a população. E a gente queria, eu queria que fosse transmitido por vocês, que são operadores do direito e da lei, e dissesse para a sociedade, vocês podem denunciar, vocês podem, através disso, como é que eles podem denunciar o Ministério Público, para que esse povo se eduque e pratique a cidadania, não é, Luiz? Conheçam os deveres e os direitos, exatamente, né? Para defender o patrimônio coletivo. Essas apreciações, Vasques, eles vão fazer depois do nosso intervalo, daqui a 2 minutos, ok? Até já, amigos. Pronto, vamos começar a aula de OSPB.
Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. Bebê Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Férias? Vai viajar? Leve as óticas Diniz na bagagem. No mês de julho, 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Pare e aproveite. É o desafio do menor preço das óticas Diniz. Óculos de grau, óculos solar. Pesquise. Cobrimos o menor orçamento da concorrência em 10%. 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Somente na melhor rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Pra ver você feliz. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Alô, galera do Guarani! Neste domingo, às 4 da tarde, a TV Verde Vale vai transmitir ao vivo Porto do Pernambuco versus Guarani de Juazeiro do Norte. É domingo, às 4 da tarde, direto da cidade de Belo Jardim, em Pernambuco. Vamos torcer pelo Guarani, Porto e Guarani, aqui na TV Verde Vale, domingo, às 4 da tarde. Bom, aí no intervalo os amigos viram uma chamada bem interessante anunciando a transmissão do jogo do Guarani no próximo domingo, hein? A partir das 16 horas, o Guarani estará na tela da Verde Vale. Você vai acompanhar ao vivo. O Vasco deixou aí um tema já para discussão na volta, mas eu já tenho aqui 2 telefonemas, um do Amaral, lá do Salesiano, que diz: Doutor Germano, por causa dessa falta de Ministério Público aqui na Câmara, o povo de Juazeiro irá ficar sem apoio ou a quem recorrer? Daqui a pouco ele vai dizer. A outra, também pertinente, é de Carlos Silva, lá do bairro Franciscano, que diz: na minha opinião, o que está faltando realmente em Juazeiro é justiça. E um exemplo é a desorganização que o prefeito Santana está fazendo desde o início do seu mandato. Quer dizer, 2 opiniões aí da população, de telespectadores, todas calcadas exatamente na desobediência ao código, né, de leis.
Amaral, deixa eu te dizer uma realidade que nós estamos enfrentando aqui e que eu acredito que vai ser saneada a médio prazo, digamos assim. Nós temos vagos no Ministério Público, ou seja, 100 promotor ocupando 121 cargos. 121 cargos de procurador na segunda instância, agora aí, né? de instância intermediária, final e inicial, nós estamos 121 vagas, de um total de 502 cargos. Um total de 502 cargos. Está aberto o concurso público, doutor Pompeu, para 52 cargos de promotor de entrância inicial. Mas a necessidade é muito maior. A meu sentir, seria necessário uma ampliação muito grande dos quadros e a criação das promotorias, com mais de um promotor respondendo pela mesma unidade, para que eles trabalhassem em conjunto. Especializadas, né? As promotorias especializadas. Com certeza. Para os senhores saúde. Saúde, que é a minha praia. Né? Nós estamos chegando agora na segunda promotoria auxiliar, que segundo o provimento da Procuradoria, provimento 91/2010, é a responsável pela fiscalização de toda a saúde pública do município. Olha o que ela abrange. Aterro sanitário, se os senhores não têm conhecimento, eu vou lhe dizer agora. Existe um protocolo de intenções de prefeitos das regiões aqui da região do Cariri, abrangendo Juazeiro, Missão Velha, Cariaçu e vários outros, um protocolo para a criação de um aterro sanitário comum, que ainda não saiu do papel, e isso é de extrema importância para o município. Outra questão, saneamento básico em Juazeiro do Norte. Nós temos quase que a maioria dos bairros de Juazeiro do Norte sem o saneamento básico. Isso provoca doenças. Com certeza. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que 70% para mais das doenças endêmicas são provocadas por causa de problema na água, a falta de saneamento básico. Então é uma questão de saúde pública, de investimento para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, e a redução do número de internações por pessoas contaminadas por todo tipo de doença. Outro tipo de assunto que nós vamos tratar na saúde pública, e ainda não estamos conseguindo, porque estamos muito sobrecarregados, naturalmente, é essa questão dos postos de saúde. Os PSE faltando material, os hospitais daqui dessa cidade, graças a Deus, estão funcionando, mas em que condições? Os senhores sabem disso, não é? A saúde pública está deixando a desejar. Enfim, tudo isso nós esperamos atuar no seu tempo oportuno. E sabemos que é urgente, viu, Amaral? Nós sabemos, você tem toda a razão. E precisamos que a população instigue, fale com o seu deputado, com o seu vereador, com a sua representação local, para que as nossas autoridades superiores deem o que é necessário para as promotorias. Doutor Germano, eu deixei para ser colocado pelos senhores, com relação, aproveitando aí que você dizendo que a população pode instigar a sociedade, como a sociedade, o homem comum, pode acionar o Ministério Público? Olha, nós temos um atendimento que é legal, no sentido de que é direito do cidadão ser atendido por qualquer promotor de justiça. Ele tem que ser atendido, ele deve ser atendido. No caso da nossa promotoria de saúde pública, ele vai dirigir-se ao DECOM, onde nós estamos também trabalhando. O encaminhamento é sempre pelo DECOM. No DECOM é onde nós estamos funcionando. Doutor Guimarães, para simplificar, vamos dar até os endereços para as pessoas poderem. Vamos passar. O DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor, funciona na Avenida Padre Cícero, número 1751, ali no bairro Salesianos, em frente à Embope, de seu Severino Duarte, o antigo prédio da Polícia Federal. Você também pode ser encaminhado para dar entrada num documento, para ser encaminhado para os órgãos competentes, na unidade regional da promotoria, que fica ali na Praça da La Favorita, antigo prédio do curso pretório, o curso jurídico pretório. Você pode ir lá, vai falar com os funcionários, ser atendido, ser encaminhado. Ou também pode ir ao prédio do Fórum da Lagoa Seca e ali falar com algum dos promotores nas suas varas respectivas. Eu quero fazer uma provocação com o doutor Pedro. E eu também. Ele já atuou como delegado no Piauí e em Juazeiro. E aí, doutor, quem opera como delegado tem uma aproximação maior com as comunidades, principalmente com as comunidades de baixa renda. Nessa fase de delegado, o senhor viu assim irregularidades muito mais abundantes? Doutor Pedro, deixa eu colocar, porque aí você emenda e responde no bojo. Quem não já ouviu no Brasil a expressão cadeia no Brasil só para 3 P's:
pobre, é assim? Preto e prostituta. Isso realmente é verdade? Em função de quê? Do número de recursos, da lei, das apelações, enfim. Olha, eu realmente trabalhei no interior da Bahia e no interior do Piauí, de forma que eu consegui conviver com uma população muito carente, principalmente a população jovem, em qualquer interior já é uma realidade a questão da droga. E essa pergunta que você fez, isso me levou ao longo de toda a minha carreira, principalmente que eu entrei muito jovem na polícia, e eu sou de Fortaleza, sou cearense, e fui trabalhar em outro estado. Isso até me facilitou nesse aspecto. Por quê? Porque como eu sou de Fortaleza, então eu cheguei para trabalhar num local onde eu não tinha contato com ninguém. Não tinha contato com políticos, não tinha contato nem parentesco com ninguém. Então, isso de certa forma me facilitou ao trabalho com aquela maior liberdade, sem medo de perseguições. Até porque eu não estava em meu estado, tanto fazia eu estar numa cidade A, B ou C. Os senhores sabem que a polícia ela não tem as mesmas garantias, o delegado de polícia, que, por exemplo, o Ministério Público e a magistratura. O delegado de polícia, ele é membro, ele não é membro muito de poder. exposto, né? Ele faz parte do Poder Executivo. Está submetido, ele se submete ao delegado-chefe, né? A um chefe de polícia, que mais acima é o secretário de segurança, e em última análise o chefe do delegado de polícia é o governador de estado, que é um político. Então qual era a minha estratégia? Por ser de fora, a primeira pessoa que eu fazia questão de conhecer era exatamente o membro do Ministério Público, que eu me sentia seguro ao lado dele. Eu procurava me juntar rapidamente ao membro do Ministério Público, como que para que ele já confiasse em mim, compartilhasse, né? Tivesse aquela solidariedade para com meus problemas, as dificuldades com presos e tudo mais, e também para que eu, de certa forma, tivesse o apoio dele para, quando fosse caso de investigar criminosos que não fossem apenas os PPPs, e sim pessoas de colarinho branco, como se diz. Então, com o apoio do Ministério Público e inteligência, nós conseguimos incomodar muita gente até grande. Mas é difícil, precisa muita coragem, mas essa assertiva de que só vai pobre, preto e prostituta para a cadeia, ela é verdadeira? É em função de quê? Da brecha da lei, dos recursos, ou da inoperância da justiça? Eu queria estender essa pergunta também aqui para o Germano Guimarães. Mas o doutor Germano mostrou uma outra frase antes de começar o programa para a gente, né? Hoje, como funciona no Brasil? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Essa é mais polida, né, doutor? Essa frase ela foi extra estúdio, né? Extra estúdio. Mas olhe, o PPP, de acordo com a nova ordem constitucional, ele não deve ser assim, não deve ser a regra. O que nós temos visto, de fato, é um aumento da capacidade defensiva, no seguinte sentido: a lei está sendo mudada para ampliar exorbitantemente o direito de defesa. Vocês querem ouvir uma? Essa daí parece piada, mas está lá na lei. No Tribunal do Júri, lá no Código de Processo Penal, existe uma determinação de que o promotor de justiça em nenhuma parte, nem o advogado, nem o promotor de justiça, pode mencionar a sentença de pronúncia, que é a sentença que o juiz decreta que o réu deva ser levado para o Tribunal do Júri, ele diz o porquê, e nós não podemos mencionar a sentença de pronúncia e nem, eventualmente, nenhuma decisão posterior de tribunal. Pode ser o Tribunal de Justiça, pode ser o STJ, pode ser o STF, pode ser o Tribunal Penal Internacional, pode ser o Tribunal de Haia. Nós não podemos citar essa decisão se ela for desfavorável ao réu. Pergunta-se, por que isso? Porque isso daí foi inserido no Código de Processo Penal por um lobby fortíssimo de um determinado segmento a quem interessa que você não leia as peças incriminatórias. Então, tem essas coisinhas na lei que infelizmente nós somos obrigados a trabalhar, e no final das contas o prejuízo é para o jurado que vai julgar uma causa
às vezes sem saber que o réu é aquela pessoa que nós sabemos que é, mas você não pode falar. Mas está lá nos autos. Está lá. Mas nós não podemos falar. Ô, Demontier, o jeitinho brasileiro já está quase no Código de Justiça? Eu quero, Demontier, antes também, porque o tempo corre. A corrupção no Brasil. Qual é o remédio? Qual é o remédio para a corrupção no Brasil? Eu queria falar um pouquinho sobre isso aí. Vai, Demontier. Não, o jeitinho brasileiro, ele me parece que está impregnado, não é só nessa questão da justiça, não, está em tudo, está em todas as partes. Todos os setores, todas as instituições. Todas as instituições. Agora, eu acredito que nós não evoluímos para enfrentar esse problema, não. A verdade é essa. Nós nos acomodamos nisso aí. Quando eu era estudante no curso de Direito, um dos problemas que a gente discutia muito era o seguinte, que uma das dificuldades para se aplicar a lei era o número excessivo de recursos que tinha para cumprir. Eu saí da faculdade com diploma, uma graduação, há 28 anos. E não mudou rigorosamente nada. Então eu estou aqui diante de duas pessoas hoje, do Judiciário e do Ministério Público, queria perguntar a elas por que é que a gente identifica um problema, sabe que aquilo ali é a causa e não consegue, a sociedade brasileira como um todo, não consegue demover ou sequer enfrentar esse problema de frente a frente e vencer. Olha, Demontier, você está fazendo uma apreciação rápida, porém eficaz e concisa. Muitos recursos a nossa legislação contempla, muito, recurso demais. Prazos excessivamente protelatórios, tá certo? Nós temos um labirinto terrível de possibilidades para uma pessoa percorrer para evitar uma condenação futura. Temos isso. De onde vem isso? Vem de um sistema legislativo que é votado lá no Congresso Nacional, ou votado lá na Assembleia Legislativa em Fortaleza, no Estado, ou na Câmara Municipal. Então, o poder legislativo num país, ele pode mudar a história de um país ou não, mas também tem a outra vertente disso. No momento da escolha dos seus representantes políticos, o povo é o responsável. No próximo ano vai ter eleições, e o poder do voto está na ponta de um dedo, por incrível que pareça. Se ele apertar o botão verde, ele confirma. Se ele apertar o botão branquinho, é em branco. Se ele apertar o botão laranja, é anula, e aquilo dali decreta o fim ou o começo de uma carreira política. Eu pergunto aos senhores, sem demérito algum para a pessoa, porque eu tenho o dever de respeitá-lo. Há um deputado no Congresso Nacional que, um ano atrás, era comediante. E hoje esse homem vai pegar as questões nacionais mais relevantes, ele vai votar, ele vai decidir o destino de um país. Sem nenhum conhecimento de causa. Tudo bem. Não, deixa eu acrescentar aqui, doutor. Foi uma escolha popular. Ele pega a Comissão de Educação. Ele é titular da Comissão de Educação. Então, já tem foro privilegiado. E já tem um foro. Há pouco tempo atrás, sem demérito algum, porque quem ama futebol como eu, gosta demais do Romário, e eu queria o Romário de volta na seleção. Se ele pudesse entrar em forma de novo e voltar para a seleção, eu queria ele de volta na seleção. Mas o Romário era um jogador de futebol. No Congresso não faz sentido. No Congresso talvez não faça muito sentido. Mas o povo escolheu. E nós temos que respeitá-lo. É a autoridade, é um deputado federal, tem garantias, tem imunidades, e nós temos que respeitá-lo. Mas um remédio aí, bem amargo para a corrupção. Na minha opinião, uma reformulação total no sistema de recurso. Sentença publicada, direito a um recurso e ponto final. Primeira e segunda instância. Primeira e segunda. Isso nos países civilizados. Punir. Porque isso, é claro, o sistema punitivo, ele não foi idealizado para outra coisa, senão desencorajar novas práticas criminosas. Então, o sujeito comete um crime gravíssimo contra o erário, lesa 1 milhão de pessoas, mas aí o processo dele dura 20 anos e nesse decorrer ele tem tempo para raciocinar. Exatamente. E delinquir novamente. Seu Expedito Costa, lá do centro, telefonou e parabeniza o programa Tribuna Livre pelos seus ótimos temas e pela clareza com que os debatedores estão explicando.
E o senhor José Marcolino, lá dos franciscanos, diz que, na opinião dele, quem deveria pôr a ordem em Juazeiro eram exatamente os promotores e juízes, que são pessoas que trabalham com leis e justiça, evitando esse desnível administrativo. O Bernardo das Timbaúbas, olha aqui, doutor, interessante aqui é do Bernardo. Precisei do DECON, certa vez, para encaminhar uma queixa contra uma loja de imóveis, e quando lá cheguei, as vagas, que só são 10, já estavam preenchidas e eu voltei decepcionado. Só são 10 vagas, doutor, por dia? São 10 senhas. Por que isso? Porque o coordenador do atendimento do DECON, que é o Arnaldo, um galego alto, bem tranquilo, bem sereno, o Arnaldo, ele recebe 10 pessoas por manhã e ele faz um atendimento completo. Ele gasta tempo com cada pessoa que ele atende em torno de 30 a 40 minutos. Esse excesso não já poderia receber a senha para o dia seguinte, não? Não pode, né? Não pode ser feito dessa forma, porque além do expediente de atendimento, o DECON tem um expediente administrativo, ele tem que tramitar reclamações e procedimentos administrativos, e o DECON tem a parte, ele tem a parte de notificação. Questão de estrutura. Era melhor gastar na estrutura dos poderes do que no aquário, né? Para os senhores verem, nós estamos com mais de 800 notificações para realizar num curto período de tempo até o final do ano. Demontier, essa é para você. Você acha que a corrupção já está consolidada no Brasil como cultura? Eu acredito que já, e faz tempo. Não começou agora, não. Ela vem se ramificando, se espalhando, e ela virou uma coisa da cultura nacional. Porque todo mundo é espertinho, né? Aquela história endêmica mesmo, né? É endêmica mesmo, do jeito das doenças da falta de saneamento. Sabe como é que você tira essa conclusão? Quando você vê alguém numa faixa de poder ser acusado, prevaricou. Vamos pegar aqui o caso do irmão do Jucá, né? O senador Jucá. Foi demitido porque prevaricou, foi comprovado que ele fez uma coisa ilegal e tal e tal. Imediatamente ele chamou a imprensa, botou a boca no trombone, ali só tem bandidos. Denunciou todo mundo, todos os seus superiores. Quer dizer, se não houvesse essas irregularidades, eu acho que esse cidadão não ia colocar a boca no trombone gratuitamente para atacar todos os seus superiores, inclusive citando inclusive os padrinhos de cada um. Fulano tal é afilhado de Ciclano, de Fulano, de Beltrano. Quer dizer, essa coisa do apadrinhamento... Monteiro, eu tenho outra para você. O que é que você quis dizer com essa manchete aqui? Vereadores inocentam vereadores. Mostra aí, Miguel, por favor. A minha tradução é curta e grossa. Como é que você traduz isso aí, Demonteiro? A minha tradução você foi o criador dessa manchete. Vamos ver se ele combina com a minha. Depois eu digo a minha. Qual é a sua tradução? Vereadores inocentam vereadores. Bom, isso foi terça-feira na Câmara de Vereadores, né? Havia um processo contra o presidente e o presidente desengavetou um processo que havia contra um outro, acolheu outro processo de dois do grupo que tentava incriminá-lo, passaram a temporada lá. Levou todo mundo para a vala comum. Tem uma cozinha lá e um café lá que eles demoram muito lá para começar a reunião. A reunião começou com meia hora de atraso. E o resultado da reunião foi: todos eles saíram de lá completamente inocentados. Todos eles. Não havia mais ninguém culpado ali, não havia mais problema nenhum, não havia mais denúncia nenhuma, tudo arquivado. Então, o cidadão de Juazeiro, aquele cidadão que imaginava que a Câmara tivesse a capacidade de cortar na própria carne, como dizem por aí, ele saiu de lá ciente de que ele era um ingênuo, de que aquilo ali não pune absolutamente nada. E que o corporativismo funciona 100%. 100%. Né? A minha tradução infelizmente. A minha tradução é clássica: lobo não engole lobo. Então o Ministério Público vai ter que ser mais uma vez provocado e vai ter que se virar, porque a única esperança da gente ainda já está sendo, né? Exatamente. A única esperança da gente ainda é correr para o Ministério Público e para as portas da Justiça. Doutor Pedro Eduardo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê-lo aqui. Futuramente, quando necessário, a gente vai recorrer mais uma vez à sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Olha, eu queria aproveitar ainda... Assim, aproveita e anuncia aquela promoção que vai haver lá na faculdade. Antes que eu me esqueça, eu já estou aqui na mão. Sim. Eu queria aproveitar como professor da faculdade para divulgar que a 4ª semana do direito da FAP, eficácia e efetivação do acesso à justiça, os novos desafios do direito processual brasileiro. Isso vai ser debatido no meio acadêmico, nós teremos palestras, e vai ser do dia 24 a 26 desse mês. Né? A pessoa que se interessar, a comunidade acadêmica em geral, procurar a FAP para se inscrever.
Doutor Germano, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e pela aquiescência ao programa. Nós é que agradecemos ao senhor, deputado, meu amigo, até família, né? Isso. Mais ou menos por aí. Ao professor Luiz Carlos, que eu acabo de conhecer, ao meu amigo Demontier, ao doutor Pedro. Eu queria deixar como um recado final para a população de Juazeiro o seguinte, que nós falamos há pouco. É preciso, da parte de todos nós, no Brasil, em todos os níveis, o respeito ao princípio da autoridade. Autoridade da lei, autoridade dos poderes, respeito àquele que nós queremos tanto que volte, o resgate desse respeito. O hino nacional, que lindo o nosso hino, gente. É o hino mais bonito do mundo, que me perdoe os americanos. Mas o hino nacional é muito lindo, a Marseillaise é bonita, mas o hino nacional brasileiro é muito lindo. Então, esses valores têm que ser resgatados. E também o mais importante, que na minha opinião deve ser resgatado, os valores cristãos. Né? Nós vivemos num país cuja Constituição foi escrita sob a proteção de Deus, está lá no preâmbulo. Então, que voltemos a Deus, ao que Ele pensa, aos seus valores, à sua vontade, não é? O exemplo do seu Filho Jesus Cristo, que ninguém pode acusar. Você pode até não aceitá-lo, não acreditar nele como Filho de Deus, no sobrenatural da sua existência e tal, mas acusar Jesus Cristo de alguma coisa não podemos. Ele foi o homem perfeito. É só ler o que a palavra de Deus diz. Então, um recado para a população de Juazeiro: respeito ao princípio de autoridade. Para todos, uma boa noite, muito obrigado. Ô, Demontier, bom fim de semana para você. Obrigado. Eu acredito que nós devemos respeitar a lei e devemos respeitar as autoridades. Agora, as autoridades também têm que se fazer respeitar. Elas têm que dar bom exemplo. O padre Oliveira dizia: o exemplo arrasta. O mau exemplo lá de cima, ele arrasta para baixo tudo. É verdade. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Eu queria terminar também dizendo que o que Rui Barbosa escreveu está atual demais. O mestre Rui. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Está atualíssimo. Muito bem. A você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um programa Tribuna Livre, naturalmente para atender os seus anseios e colocar aqui em debate mais um tema de interesse geral. Um bom final de semana para todos e muito boa noite. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. You never seem to be in short supply. So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Multimídia é a sua revista eletrônica da sociedade caririense. Gente bonita, gente famosa, gente importante. Todo mundo quer notícia todas as noites, das 9h30 às 11h30, 2 horas de festas, shows, música, entretenimento, moda, estilo, bom gosto e oportunidades sempre para você. Nós estamos falando diretamente da Casa dos Relojoeiros aqui no Cariri Shopping, mas tem Casa dos Relojoeiros no centro de Juazeiro, no centro do Crato, também em Brejo Santo, para atender bem a toda a região do Cariri. Casa dos Relojoeiros acaba de realizar uma super